Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo e irmão de todos nós agradecemos a oportunidade, o ensejo que se renova para a nossa aprendizagem, nosso estudo, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, dentro do clima da fraternidade, da solidariedade, da compreensão, envolvidos pela espiritualidade amiga, pelos mensageiros, nossos mentores, companheiros espirituais que nos assessoram neste esforço por compreendermos em espírito e verdade o texto bíblico de Moisés, o livro de Gênesis, com os recursos, os conceitos que a doutrina espírita nos oferece. Pedimos a inspiração, a orientação, o amparo ao grupo, aqueles nossos familiares que necessitam do teu amparo, do teu auxílio, que eles possam receber as vibrações irradiadas neste momento, neste estudo, e que os espíritos amigos possam fortalecê-los, ampará-los nas suas dificuldades, nos seus desafios. Que assim seja. Muito bem. Livro de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 12. Vamos lá. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, e todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Muito bem. Versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Então nós estamos trabalhando aí com a espera de outros 7 dias, simbolizando um novo plano, um novo ciclo, para a formação daquele campo de segurança, para atuar com base nas novas propostas. Vivemos hoje, por exemplo, um tempo em que as águas vão e voltam, as paixões, as complexidades da terra, mas já temos um piso de segurança para agir. E não podemos perder o ensejo. Os problemas, por exemplo, que nós temos, problemas pessoais, familiares, são um contexto que pedimos a Deus antes de reencarnarmos, para operar sem facilidades. Então, os problemas, as dificuldades representam a salvaguarda, o chamado do dever, para que nós não tenhamos muitas facilidades, porque ainda somos imperfeitos, estamos trabalhando padrões morais elevados, estamos buscando desenvolver uma ética espírita cristã, mas hoje nós já encontramos um território bem favorável do que antigamente. Por exemplo, quando
do advento de Jesus na Terra, o cenário era completamente hostil para a vivência do bem, da fraternidade, do amor ao próximo, muito hostil. Hoje não, hoje existe uma certa hostilidade ambiente, mas muito menor do que naqueles tempos. O Espiritismo, por exemplo, encontrou dificuldades tanto no tempo de Allan Kardec quanto aqui no Brasil, nas décadas iniciais, e hoje já contamos com um plano bem mais favorável, porque já temos, por exemplo, já temos aí uma aceitação da sociedade, já temos aí a ciência estudando as existências passadas, a, neuro, a neurociência, por exemplo, já há muitos neurocientistas estudando experiências de quase morte. Então, nós já temos um campo favorável, que não tínhamos anteriormente, para desenvolver o valor moral elevado. Aquela moral segundo os espíritos, e não estamos falando aqui de moralismo ou de puritanismo, que ainda permeiam determinados círculos religiosos. Nós estamos falando de um padrão moral avançado, conforme nós encontramos, por exemplo, definido pelos espíritos na questão 629, quando Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o cumprimento da lei de Deus representa fazer o bem de todos. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, e não pelo bem de um determinado grupo, de um determinado nicho, excluindo determinados grupos de pessoas, que ainda, infelizmente, que é um movimento que ainda permeia a nossa sociedade. E embora nós aprendemos desde o Velho Testamento que Deus não faz acepção de pessoas, infelizmente os religiosos fundamentalistas, mais fanáticos, são os que mais fazem acepção de pessoas. Então, nosso plano aqui hoje é desenvolver no plano interno, o piso de segurança. O que nós estamos dizendo aqui? Estamos falando em termos de serenidade, equilíbrio emocional, segurança interior, para que aquelas pessoas que conosco convivem e ainda têm uma dificuldade emocional, sentimental, possam encontrar em nós um suporte. E nós também, no campo mediúnico, é preciso, nós que trabalhamos no terreno da mediunidade, por exemplo, que já estamos aí engajados nas tarefas da desobsessão e o acolhimento fraterno dos nossos irmãos desencarnados, que ainda se encontram em desequilíbrio ou perturbados, ou nas tarefas do passe, por exemplo, é preciso desenvolvermos esse grau de autocontrole, de segurança, porque a espiritualidade não pode contar com uma mente volúvel, instável,
que é o grande desafio da atualidade. Por que é o grande desafio? Porque nós vivemos num território, um plano social bastante complexo. Se nós já temos facilidades para expressar o bem, o amor, os valores éticos, nós ainda convivemos num plano, numa sociedade bastante desafiadora. O que eu estou dizendo com isso? Estudando, por exemplo, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, que eu cito muito aqui, que trata das muitas moradas, no item 14, Santo Agostinho, no item 14, Santo Agostinho, nos instrui que a humanidade é composta por três grandes grupos: os selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados. E em função desses dois grupos, selvagens e semi-civilizados, nós vamos lutar, nós vamos enfrentar os desafios da sociedade. Por exemplo, as viciações a que a nossa humanidade ainda está propensa. As viciações representam aquele plano, a busca pelo prazer ou pela segurança por meio do anestesiamento da consciência. Então as pessoas buscam anestesiar a consciência por meio das viciações para amenizar os problemas e os desafios. Isso é uma característica de inferioridade moral. Inferioridade moral dos espíritos que estão reencarnados. Então, esse é um desafio. O outro grande desafio, aí eu estou fazendo alusão aos amigos, aos itens 13 que trata desse mesmo capítulo citado, que trata das viciações, e o item 15, que vai nos falar que Santo Agostinho vai nos dizer que no mundo de expiação e prova, como a Terra, nós lidamos com a perversidade dos homens, que é o movimento que nós vemos aí no cotidiano. Seja a perversidade que se expressa pela violência manifestada de forma brutal, seja a perversidade sutil no campo das ideias. O que eu quero dizer? Eu convido os amigos a raciocinarem, a pensarem, a analisarem. Quando as autoridades do judiciário no Brasil, isso também acontece no mundo, precisam lutar contra a disseminação de notícias falsas, de mentiras, que muita gente insiste ainda em compartilhar, esse movimento, amigos, é um movimento de perversidade disfarçada, que visa a enganar as pessoas com falsas notícias. Infelizmente, nós vemos espíritas participando desse movimento nas redes sociais. Disseminação de fake news, notícias falsas. E os religiosos que assim procedem, nós trabalhamos aqui com a ética, noção de ética espírita, que é, vamos repetir, para que os amigos possam compreender bem, 629, a ética a moral é a regra de bem proceder. A moral é a regra de bem proceder. Isto é, distinção entre o bem e o mal. Fake news, notícia falsa, é bem ou é mal? É mal. Concordam? Vamos lá. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus.
cumpre a lei de Deus. A lei de Deus está expressa, e vamos tentar trabalhar isso um pouco mais à frente aí no versículo 13. A lei de Deus está expressa nos 10 mandamentos, que Jesus resumiu depois em dois. Nos 10 mandamentos, amigos, nós temos lá o mandamento que diz assim: não prestareis falsos testemunhos. Não prestareis falsos testemunhos. Ou seja, não falaremos a mentira. Então, aqueles religiosos que insistem em compartilhar notícias falsas, em função de uma preferência ideológica, estão desrespeitando os mandamentos. Não estão observando a regra de bem proceder. Não estão cumprindo as leis de Deus. Não estão fazendo todo o bem para todos. É preciso dizermos isso. E aqui eu falo para companheiros espíritas. Na nossa seara, estão compartilhando mentiras, enganando. Isso é perversidade, amigos. Perversidade. É um movimento triste e lamentável. Então, nós estamos trabalhando aqui com a formação de um plano mental de segurança para que os espíritos possam trabalhar. Vamos imaginar, na nossa mesa mediúnica, um componente engajado em processos mentirosos na sociedade, engajado em militância política violenta, que pregam rupturas institucionais, desrespeito às leis. Por exemplo, estão desrespeitando a lei de Deus e a lei humana. Os espíritos vão nos ensinar, estudando as questões 836 em diante, que dois códigos norteiam a nossa conduta em sociedade. A lei humana, que regula as relações de homem para homem, e a lei de Deus, que regula as relações de espírito para espírito. Se nós não respeitamos as leis humanas, o que é que nós vamos respeitar? Amigos, a situação é grave, o problema é muito grave, porque isso está disseminado no meio espírita. E as pessoas já não sabem mais o razoável, distinguir o bem do mal, o certo do errado, o razoável. O razoável. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Qual a dificuldade que nós religiosos temos em adotar isso como um princípio norteador da nossa vida? Isso não quer dizer deixar de identificar o bem e o mal. Se tem um ponto muito ponto no qual os espíritos tocam com muita veemência, é a distinção entre o bem e o mal, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, vão dizer que nós não podemos colocar óculos cor-de-rosa para fingir que não vemos o que devemos ver. É um erro, é um desserviço. De acordo? Então, vamos lá. Então, como que a espiritualidade vai trabalhar com o médium? Que na sociedade está engajado em processos, seja de violência ou de mentiras. Vai chegar na reunião mediúnica para se equilibrar, para receber os irmãozinhos sofredores. Como é que vai ser o processo? Com quais espíritos ele está convivendo de maneira intensa no seu dia a dia? Certo, amigos? Importante nós aqui estarmos atentos. Se nós aí participamos de grupos,
de espírito, ou de quaisquer pessoas que postam informações que facilmente podem ser verificadas se são verdadeiras ou não. E se forem mentirosas, amigo, nosso dever é informar. Por que que no mundo os maus proliferam? Por causa da omissão dos bons. Aí o elemento num grupo social espírita, ele fica com medo de ferir suas suscetibilidades e não cumpre o seu papel. Nós aqui estamos aqui trabalhando para cumprir as leis de Deus, ou não estamos? Cumprir as leis de Deus significa respeitar as leis humanas, foram estabelecidas com muita dificuldade. Elas são imperfeitas? São. Nós não concordamos? Podemos não concordar, mas qual que é o sistema para mudar essas leis? Sistema democrático. Sistema da escolha democrática daqueles candidatos afinizados com nossos pontos de vista que possam mudar as leis. Esse é o sistema. Agora é triste, é lamentável, é doloroso vermos companheiros espíritas pregando ruptura institucional. Está completamente fora do circuito. Preciso estudar as questões 836 a 844, que trata dessa questão aí das leis da observância da lei de Deus, da lei dos homens, punição dos atos quando os atos, certo? A pessoa pode acreditar no que quiser, no seu foro íntimo. Isso é inviolável. Mas quando a crença se torna atos contrários à lei, é preciso haver punição, amigos. Senão é violência. Esse era o sistema da antiguidade, a lei do mais forte. A lei do mais forte imperava. Hoje, nós vivemos num sistema democrático em que nós devemos fazer, todos nós, políticos, elementos da sociedade, todos nós devemos buscar cumprir a regra de bem proceder. Fazer todo o bem. O homem de bem é aquele que busca fazer todo o bem possível para todos, não é? Essa resposta dos espíritos é muito importante. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A lei de Deus, Jesus não resumiu em duas: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Ou nós estamos brincando de espiritismo aqui na Terra? Estamos apenas dando continuidade ao sistema religioso tradicional em que você vai ao templo, faz lá o seu meia-culpa, confessa que você errou, arrependeu, faz a sua prece, aí chega depois na rede social, na sociedade, volta a fazer as mesmas coisas. Isso é o sistema da hipocrisia, o sistema da mentira. A observação do bem geral não está sendo feita aí. Podemos ir em frente? Mais comentários? Então, nós estamos trabalhando para desenvolver o plano da segurança interior, simbolizado aí, amigos, no símbolo. O símbolo da segurança do plano interior é o território em que as águas secam. Nós vamos trabalhar isso. E enviou a pomba. O que é a pomba? A pomba, por exemplo, Noé saiu da arca, esperou outros 7 dias e enviou a pomba. Então é Noé em novos dimensionamentos mentais, que o repouso conquistado aponta. Noé é aquele
elemento que atingiu um novo patamar de conhecimento, de consciência. Então ele vai trabalhar agora no plano de uma nova consciência. E somos todos nós aqui, amigos. A nossa arca é a casa espírita. Dentro da casa espírita, nós estamos trabalhando numa arca mais qualificada, que é a reunião mediúnica, em que a exigência é maior. O sarrafo é mais alto. Lembram-se das Olimpíadas, o salto em distância, que os elementos vão saltando aquelas medidas que vão sendo aumentadas gradativamente. O sarrafo é aquela madeira, aquela madeira chama sarrafo. O sarrafo é mais alto. Então, se nós estamos trabalhando na casa espírita, a reunião mediúnica é onde o sarrafo é maior. Se nós estamos ali dentro, o nosso plano de consciência tem. Nossa estabilidade mental deve ser diferente. O equilíbrio deve ser diferente. Certo? Então nós não podemos frequentar uma reunião mediúnica de grosso calibre, como é a reunião mediúnica que nós participamos. Estamos saneando problemas que remontam a uma antiguidade bem, bem longínqua. Estamos trabalhando aí com irmãos que remontam a 2.600 anos atrás. Então, a responsabilidade é maior. Significa que nós estamos recebendo um investimento na capacidade operacional. Não quer dizer que nós não vamos errar. Mas o nosso erro não pode mais ser o erro proposital. Eu não posso frequentar uma reunião mediúnica em que eu vou esclarecer os desencarnados em sofrimento. Por que eles estão em sofrimento? Porque na Terra foram viciosos, na Terra foram mentirosos, na Terra não observaram as leis de Deus. Então eu vou para a reunião mediúnica para esclarecer, ou para ser um médium que vai dar passividade para os espíritos, e eu continuo fazendo abominações, compartilhando mentiras. E eu vou revestir a mentira de um caráter que ela é adequada, é pertinente. Isso é o sistema da hipocrisia, da perversidade disfarçada. E nós aqui não podemos mais compactuar, porque somos chamados a não mais sermos omissos, ajudar o companheiro que está sistematicamente nos enviando essas mentiras, sendo espírita. Se não for espírita, nós vamos orar por ele, mas se ele for espírita, nós temos o dever de chamar a responsabilidade. Porque é inadmissível que nós aqui vamos trabalhar na reunião mediúnica para esclarecer desencarnados, verbalmente ou como médiuns, e aí na vida social nós vamos continuar fazendo o que o grosso da humanidade faz. Não podemos. Como é que os espíritos vão nos ajudar na vida particular, por exemplo? Eles até tentam. Mas aí chegam, aproximam do espírito, do elemento, e está lá mandando fake news, está discutindo no Facebook, ou no WhatsApp. Como que ele vai ter condições de sintonizar com o mentor para ser ajudado? Ponto importante. Enviou a pomba. Então, o que é enviar a pomba? A saída dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas intenções, isso no plano mental. Agora, nós somos religiosos que não mais podemos permanecer apenas atuando no plano mental. Então, o enviar a pomba é a saída para novos lances evolutivos. Saída para operar, praticar.
simboliza os lances abstratos e intuitivos a serem concretizados no tempo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e por domar as inclinações más. Aí isso resume. Para domar a inclinação má, eu preciso agir de forma diferente. Certo? Então é um instrumento divino pleno. Instrumento divino pleno. O elemento saiu da condição de ser um eterno auxiliado e se torna um auxiliar. Ele já dá menos trabalho para os espíritos. Dá menos trabalho para os espíritos. Os espíritos não precisam tanto se preocupar com ele, porque ele já é capaz de colaborar, embora vivendo os dramas, vivendo as dificuldades, ele é capaz de, em meio aos dramas e às dificuldades, sintonizar com os bons espíritos e pedir ajuda, pedir auxílio. Ele não vai ser tomado pela revolta, nem pelo desespero, porque aí é o corvo. O corvo continuamente sendo solto. A pomba representa os valores nobres que vão saindo para concretização no mundo. São exemplos para aqueles que observam, e por sua vez vão abrir o coração para aquela pomba que chega com um raminho de oliveira. Certo, amigos? A pomba com o raminho de oliveira é a chegada de um exemplo virtuoso no coração de alguém que está em dificuldade. Nesse sentido. Enviou a pomba, mas não mais tornou a ele. O que significa isso? O Honório escreveu assim: podemos definir que ele não mais trabalha em circuito fechado no campo egoístico ou religioso tradicional. É um instrumento divino pleno. Deixou de ser, vou repetir, deixou de ser um eterno auxiliado ou necessitado de auxílio, se torna um auxiliar. Não é mais instrumento do escândalo, da dificuldade do mundo, é um instrumento da misericórdia. Ativo. Ativo. Então vamos lá, não mais tornou a ele, continuando outros aspectos, porque essa pomba representa uma estratégia, um recurso didático, um componente na caminhada que já cumpriu o seu papel, soltou, desvinculou-se, mas não tornou mais a ele, liberou, acabou com toda a ideia de saudosismo. Que aí é a libertação. A libertação, o elemento está operando plenamente no campo não egoístico. Campo pleno, ajudando aí a humanidade. Que é o... Certo? Como a rede utilizada na pesca milagrosa, que se rompeu, didaticamente definindo que essa rede tinha cumprido seu papel. Mas seria necessária outra rede para uma nova pescaria. O que nós estamos dizendo aqui? Melhoramento das intenções e das buscas. Certo? Nós vamos ter uma rede lançada, por exemplo. Quando nós estamos em desespero, nós lançamos um tipo de rede para o mar aí do mundo espiritual. Se nós entramos em desespero, mas nós temos um lastro de boas ações, de boas atividades, os espíritos nobres vão nos ajudar para que essa
rede complexa não traga para nós espíritos que vibrem naquela pauta daquele desespero. Mas se nós estamos só nos mantendo como religiosos tradicionais, que vamos à casa espírita, até o trabalho mediúnico, para ajudar os espíritos, sem interiorizar a parte que nos toca da transformação moral, nós vamos atrair os espíritos desesperados. Nós não vamos ter um piso estabelecido no mundo interior de equilíbrio que vai ser um campo refratário para os revoltados e desesperados, perceberam? Então nós estamos trabalhando aqui com essa simbologia toda, trabalhando o mundo mental, plano do coração, plano da razão e plano do sentimento. Porque o elemento que age assim, o médium, ou o doutrinador, que age assim, chega na reunião mediúnica, os espíritos vão ter que trabalhar para ajudá-lo. Você precisa ajudá-lo primeiro, às vezes até isolar. Até isolar. Para que o elemento não complique. Isso, evidentemente, esporadicamente acontece conosco. Mas não pode se tornar um hábito, porque se tornar um hábito significa que nós não estamos sendo eficientes no trabalho renovador. Estamos nos esforçando, estamos. E o que acontece com o médium, por exemplo, que está engajado nesse sistema complexo que eu já trabalhei aí, até das fake news, ele vai, amigos, ele vai contaminar a sua comunicação. Ele vai perpassar para a comunicação essas preocupações. E aí ele vai trabalhar isso de forma sutil, dando um colorido superior a uma mensagem complexa. Esse é o problema, esse é o drama. Diga aí, Luiz, vi que você abriu aí o som. Não, você falou do médio e na parte do doutrinador, essa que está falando, as palavras ficam vazias, né? Porque se eu faço lá aqui fora o oposto que eu estou falando, a não ser que eu seja muito cretino, né? Mas se eu não for, a minha fala, ela vai ficando cada vez menos impositiva. Vou ficando meio sem graça para tentar, não corrigir, mas tentar salientar os problemas que estão sendo trazidos ali na reunião. Exato. Sabe? Exatamente. Se você não estiver na luta, no bom combate, definido por Paulo. Então, quando nós estudamos, por exemplo, as questões aqui da reencarnação, e nós vamos estudar aí no. Deixa eu ver aqui aonde nós vamos estudar. Está lá no versículo 14. Não sei se nós vamos chegar lá, mas, por exemplo, quando nós estudamos as questões da reencarnação, qual o objetivo da encarnação? Todos sabemos de cor, certo? Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, quando nós estudamos expiação, nós precisamos mudar os conceitos de expiação, certo? Quando nós estudamos a questão 770A, a melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Vamos repetir? A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Porque nós não estamos aqui para destruir o egoísmo. Então, fazer o bem, em grande medida para nós, ainda é uma expiação, porque fazer o bem contraria o egoísmo. Amigos, fazer o bem em grande escala integral ainda é uma expiação, porque representa o cumprimento do dever. Aquela fala dos espíritos, que de princípio o dever é difícil de ser cumprido porque ele contraria os impulsos do coração, porque ele contraria a expiação, que é a melhor expiação fazer o bem, contraria o egoísmo.
que nos caracteriza. E na questão 860, os espíritos tornam a ação, além disso, para fazer o bem que ele cumpre. O único objetivo da vida é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Amigos, acordemos! Despertai dentre os mortos, ó tu que dormes, que não estuda o espiritismo, que vai para a rede social propagar fake news. Acorda! Além disso, para fazer o bem que ele cumpre, o único objetivo da vida é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. O espiritismo ainda é um discurso duro para muita gente, amigos. Conforme João vai dizer em 6,60, duro é esse discurso, Senhor. Quem o pode ouvir? O espiritismo raiz, amigos, está sendo negligenciado. O espiritismo raiz está sendo substituído por filosofias de autoajuda. Vocês podem navegar pelas palestras aí no YouTube e vocês vão notar. Ninguém aborda essas questões. Ninguém toca o dedo na ferida. Nós vamos causando conspurcações. E os elementos que gostam desse sistema da autoajuda continuam tendo um tapete vermelho nos nossos eventos espíritas. Infelizmente, estamos colaborando para que eles mantenham o seu sistema pessoal por invigilância, falta de zelo das organizações espíritas, daquelas que promovem os eventos, os encontros. Sinto muito, amigos, eu tenho que dizer isso aqui. Meu compromisso é com a doutrina espírita, não é com o sistema estabelecido que está caduco e falido, não. Com a doutrina espírita, nós precisamos colocar a doutrina espírita no seu verdadeiro patamar. Que era o campo do verdadeiro homem de bem, que tudo faz pelo bem de todos, inclusive pelos companheiros desvirtuados nesse terreno da autoajuda. É nosso dever não estender muito tapete vermelho, não. Nós estamos dando corda para o elemento complicar cada vez mais. Vamos ter vigilância, vamos ter cuidado, porque a situação não está fácil, não. Nós estamos trabalhando aqui com o sistema do saneamento do mundo, da renovação do mundo. E temos que identificar o bem e o mal, não é isso? Questão 629. O que está dito lá? 629. E definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observando a lei de Deus. Vamos imaginar se Moisés não tivesse compactuado com os egípcios, que lhe deram teto, roupa e alimento. Se ele fosse compactuar com os egípcios, o que teria acontecido? Para não ferir suscetibilidade do seu meio-irmão, Ramsés. Olha o que Moisés fez. Um divisor de águas. Nós estamos assistindo às águas ainda contaminando a nossa seara, aí nós
Aplaudimos as águas complexas ainda. Estendemos tapete vermelho. Lamentável. Diga aí, Fernando. Você diz que os egípcios deram a Moisés roupa e alimento e a iniciação, né? Conhecimento, né? Tudo. Deram tudo para ele. Mas em termos materiais, quando você é adotado, que você recebe dos seus pais teto, alimento e roupa, certo? E você, por um dever de consciência, precisa fazer uma ruptura, meu amigo, você tem que ter muita coragem. Não é qualquer Não um. pode ficar em cima do muro, Não né? é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Se você não vai ser bem visto, você vai ser uma pessoa não grata, certo? Portas vão se fechar para você e você tem que estar preparado para isso. Os vendilhões do templo vão fechar as portas e vai por aí. Então nós temos que, amigos, vamos lembrar do Raul Teixeira, que disse que espiritismo não é para quem quer, não é para quem pode. Allan Kardec deu essa definição do espírita. O espírita cristão é aquele que não apenas admira a moral espírita, mas é aquele que adota e pratica até as últimas consequências. Imaginemos se Paulo fosse compactuar com os apóstolos da Igreja do Caminho, porque eles conviveram com Jesus, receberam do mestre ali em primeira mão. Vamos supor que Paulo fosse se intimidar por causa da aura da Casa do Caminho. A Casa do Caminho, o que a Casa do Caminho fazia? A Casa do Caminho albergava os necessitados. Muito nobre, muito digno. Mas a Casa do Caminho estava se desvinculando do ensinamento evangélico substancioso. Estavam fazendo compactuação com o farisaísmo, com o mundo antigo. Imagine se Paulo fosse, nossa, então estão fazendo aqui uma obra benemérita de grande alcance, eu não tenho direito de promover aqui uma ruptura, um abalo, não, eu vou orar, pedir a Deus para alertar. Vocês acham que isso daria certo? O que Paulo fez? Saiu do sistema, foi procurar fora do sistema, levar o evangelho para fora do sistema. Aí depois, no movimento de retroalimentação, a Casa do Caminho se renovou. Nós estamos vivendo o mesmo movimento, amigos, no movimento espírita. A mesma coisa. Mesma coisa. Nós temos aí movimentos que, para manter uma obra de caridade de grande alcance, precisa psicografar para continuar mantendo a vendagem. E se psicografa, ninguém passa pelo critério da razão e do bom senso. E abominações vão sendo disseminadas no movimento espírita. Eu já disse aqui, vou repetir. Temos obras aí que estão atacando países respeitáveis. E o Brasil, que é, em tese, a pátria do evangelho, os espíritos não falam nada do Brasil, dos seus problemas, da sua dificuldade. Uma pátria do evangelho, ela precisaria, no mínimo, de ter, no mínimo, ter nas suas leis o dispositivo que os espíritos nos lembram aqui, ó. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, a pátria do evangelho, você
deduz com uma pequena lógica, não precisa ser muita lógica, não. Nós não precisamos aqui avocar René Descartes, mas com uma lógica mínima, nós entendemos que uma pátria do evangelho tem que ser organizada segundo a lei do Cristo. Certo? No mínimo. Então ninguém deve morrer de fome. E na questão 888, veja que interessante. 888 é uma sociedade que se baseie na lei de Deus, não é a mesma coisa? Lei do Cristo, a lei de Deus, não é a mesma coisa? Lei de Deus, de Moisés, a primeira revelação. Lei do Cristo, resumiu em duas. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, nem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, uma pátria do evangelho por excelência teria que ser norteada, no mínimo, pela lei de Deus e pela lei do Cristo. Concorda? É uma lógica simples. Cartesiana, kardeciana. Hoje é kardeciana. Então, o próprio movimento espírita também deveria ser norteado por esses princípios. Lei de Deus, lei do Cristo. No nosso caso de espíritas, o critério da razão e do bom senso. O critério da universalidade do ensino generalizado, concordante. Se eu, amigos, eu preciso psicografar a granel para manter uma obra social, alguma coisa está errada. Uma coisa está errada. Aí eu vou psicografar qualquer coisa. Os espíritos não trabalham dessa forma, não. Os espíritos nobres, sinto muito, não trabalham dessa forma. Então temos obras que vão agredir de forma lamentável determinados países, mas os espíritos que estão tão preocupados com o mundo de regeneração e com a pátria do evangelho, não falam das situações que nós temos que mudar no Brasil para se tornar uma pátria do evangelho. Então, amigos, aí evidentemente que tem alguma coisa errada. Evidentemente, nós estamos trabalhando aí com um fenômeno anímico. Sinto muito. Sinto muito. É preferível rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Está lá no livro dos médiuns. Erasto, vocês conhecem Erasto? Mas nós rasgamos o livro dos médiuns. Há muito tempo. Então, eu sei que o que nós dizemos aqui vai causar arrepios, vai causar aí um certo desconforto em muita gente. Tem que causar mesmo. Porque nós estamos aqui fazendo a divisão das águas. Temos que identificar as águas. O terreno não está permeado de águas. Temos que drenar. Por quê? Lá no versículo 13, o que está dito lá? Vamos iniciar o versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Amigos, identificação entre o bem e o mal. Plano da consciência desperta. Nítida. Clarificada. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Estão trabalhando aí já com a regeneração. Noé é aquele que trabalha na regeneração, embora o mundo ainda esteja em pleno vapor da expiação e provas. Noé já trabalha com a regeneração. É o que eu estou dizendo aqui para vocês. Noé é aquele que não trabalha mais no campo da mentira, no campo do egoísmo, da adulteração, da conspurcação. Basta observarmos os 10 mandamentos, amigos.
Estou trabalhando aqui com 10 mandamentos, não adulterar, não prestar falso testemunho. É com esse conceito. De fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o componente. Então, e aconteceu que no ano 601, olha a simbologia, 601 é a saída, vamos aqui contextualizar, é o movimento que nós estamos vivendo hoje na Terra. 6º milênio depois de Adão, o plano da razão preparada para a iluminação, com o conceito que nós trabalhamos. Já na vilegiatura da terceira revelação, que é a doutrina espírita, nós vamos trabalhar mais esses 3 aspectos aí mais à frente, no mesmo versículo aí, mais à frente. E o 601 define, então, a entrada no 7º milênio, em termos de ciclo cronológico da Terra. 7º milênio é 1. Então, 6 milênios mais 1, 7. 6 mais 1, 7. Que é o milênio em que a regeneração será implantada. Que é o reinado, o primado do bem, conforme está lá no livro está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou repetir o que eu já disse aqui com muita veemência anteriormente, não. Nós temos trabalhado esse assunto porque o plano da regeneração é o plano da sociedade melhorada. Sinto muito se muita gente não concorda. Sinto muito se muita gente não gosta que se trate desses assuntos nos estudos espíritas. Plano social, melhoramento social, e tem outras coisas no livro dos Espíritos que nós poderíamos aí trazer para esse contexto aqui de um plano já melhorado, em que vai oferecer condições, porque no mundo de regeneração ninguém se acha em expiação, está lá no mundo de regeneração, no mundo ditoso. Literalmente falando, Santo Agostinho vai dizer que no mundo ditoso ninguém se acha em expiação. Mas nós já aprendemos com Santo Agostinho que para Santo Agostinho regeneração e ditoso têm o mesmo significado. Basta irmos lá no último parágrafo do item 19 do capítulo 3, que é a conclusão. Conclusão, mundo de regeneração e mundo ditoso. Está lá. Então nós precisamos não é adaptar o espiritismo ao nosso ponto de vista, ao que nós supomos que seja o mundo de regeneração, não. É nós nos conscientizarmos do que os espíritos estão nos dizendo para que nós, então, possamos ajudar a Terra a alcançar esse plano mais rapidamente. E é para isso que nós estamos estudando esse versículo 13 e vamos trabalhar aqui no território da Terra enxuta com as 3 revelações de Deus aos homens que, até porque estamos trabalhando aí também na tônica do mês, 30 dias, o 3 está presente, ó. O 3 está presente. Nós vamos trabalhar com isso, com esses aspectos na semana que vem. Então, que Jesus nos abençoe e nos permita estarmos aqui novamente na próxima semana.